Seja bem-vinda e bem-vindo a um novo quadro aqui no nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Hoje nós começamos uma jornada incrível através de páginas de livros que transformam vidas. O objetivo desse quadro é trazer reflexões e lições poderosas que podem ajudar no seu desenvolvimento pessoal e profissional através de leituras de livros com grandes lições sobre o desenvolvimento pessoal e profissional, sobre inteligência emocional, sobre como desenvolver hábitos saudáveis, hábitos que alcancem, que objetivem o seu sucesso e transformar você com certeza numa pessoa melhor, mais feliz e uma pessoa mais bem-sucedida. Em cada episódio, que sempre irá ao ar às quartas-feiras, nós iremos fazer a leitura de trechos de livros e eu e você juntos vamos fazer uma reflexão sobre a lição, o conteúdo que esse livro traz e como utilizar de forma prática para mudar as nossas ações, os nossos resultados, os nossos hábitos e sim transformar a nossa vida. E para começar, já separei um livro que eu particularmente adoro. É o livro Arrume a Sua Cama, de William McRaven. Pequenas atitudes que podem mudar a sua vida e talvez o mundo. Então seja muito bem-vindo e bem-vindo a esse quadro e vamos fazer esta viagem incrível juntos, eu e você, pois o nosso desenvolvimento pessoal e profissional deve estar sempre sendo um grande foco em nossas vidas. Até daqui a pouquinho com a leitura desse grande livro, comentários e reflexões que nós vamos fazer juntos a partir de hoje, todas as quartas-feiras, aqui no nosso canal. Você já pensou que algo tão simples como arrumar sua cama pode mudar o seu dia e talvez a sua vida? Pois é, esta é uma poderosa lição que nós iremos explorar do livro Arrume Sua Cama, de William McRaven, que vai nos ajudar a começar o nosso dia com propósito e determinação. Arrume Sua Cama foi escrito por um almirante da Marinha dos Estados Unidos, William McRaven, que aprendeu poderosas lições na sua carreira militar. O livro é baseado em um discurso de formatura que ele fez e que se tornou viral. De uma forma geral, o que eu tiro desse livro é que o sucesso que nós almejamos, a transformação que nós esperamos do ponto de vista pessoal, profissional, ela não vem de grandes ações, mas de pequenos hábitos que nós mantemos diariamente, de pequenas atitudes, da determinação, do propósito que nós estabelecemos e do foco em manter a nossa energia na realização desses pequenos hábitos. Com certeza, o livro Arrume Sua Cama será uma grande lição para mim e para você nos nossos objetivos de desenvolvimento pessoal e profissional. E sem mais delongas, vamos para a leitura deste incrível livro, Arrume Sua Cama. E vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link para você também adquirir o seu exemplar do livro Arrume Sua Cama, de William McRaven, para que você possa degustar essa incrível leitura, de fácil leitura. Ele é muito objetivo, o livro não é um livro longo, a forma dele apresentar as ideias são bem objetivas, bem do cotidiano mesmo, e a gente percebe como a gente pode aplicar os ensinamentos, as lições que o autor traz no livro para o nosso dia a dia. Com certeza uma grande reflexão. Eu recomendo você ter na sua biblioteca o livro Arrume Sua Cama, de William McRaven. Vamos agora para a leitura de hoje. Muito bem, agora nós vamos começar a leitura desse incrível livro que vai trazer grandes lições aqui no nosso primeiro episódio da Quarta de Livro, Leituras que Transformam. E nós vamos, reforçando, ler o livro Arrume Sua Cama, de William McRaven. Nós vamos iniciar com o capítulo 1. O capítulo 1 tem como título Comece o dia com uma tarefa feita. Muito interessante a reflexão que nós vamos trazer aqui, as lições de vidas que o autor traz em relação a esse capítulo. Cada capítulo tem um título e tem uma frase de destaque. Então nós já vamos para a frase de destaque desse capítulo. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Os alojamentos do campo de treinamentos dos CEOs constituem um indescritível edifício de 3 andares,
localizado na praia de Coronado, na Califórnia, cerca de 9 quilômetros do Oceano Pacífico. O prédio não tem ar-condicionado e à noite, com janelas abertas, pode-se ouvir as ondas batendo contra a areia. Os dormitórios do alojamento são espartanos. No dormitório dos oficiais, onde eu dormia com 3 colegas, havia 4 camas, um armário para pendurar os uniformes e nada mais. Naquelas manhãs em que vivi no alojamento, eu pulava da minha prateleira e imediatamente iniciava o processo de arrumar minha cama. Era a primeira tarefa do dia, um dia que eu sabia seria cheio de inspeções de uniformes, longos períodos de natação, longas corridas, pistas de obstáculos e constante censura dos instrutores do CEO. Atenção! Gritou o líder da turma, o segundo tenente Dan Stewart, quando o instrutor entrou no dormitório. Aos pés da cama, bati um joelho contra o outro e me coloquei em posição de sentido quando o oficial se aproximou. O instrutor, inflexível e impassível, começou a inspeção checando a goma do meu cap verde para assegurar que aquele chapéu de 8 bicos estava crocante. Movendo-se de cima a baixo, seus olhos percorreram cada palmo do meu uniforme. Os vincos de túnica e das calças estavam alinhados? O metal do cinto brilhava como espelho? Minhas botas estavam suficientemente polidas de maneira que ele pudesse ver nelas o reflexo dos seus dedos? Contente de verificar que eu satisfazia o alto padrão esperado de um aspirante do CEO, ele passou a inspecionar a cama. A cama era tão simples quanto o dormitório. Nada mais que uma estrutura de aço, um colchão de solteiro, um lençol de baixo cobria o colchão e sobre ele havia um outro lençol. Um cobertor cinza de lã bem esticado sob o colchão fornecia calor nas noites frias de São Diego. Um segundo cobertor estava primorosamente dobrado, em forma de retângulo aos pés da cama. Um único travesseiro, feito pela Lighthouse for the Blind, estava no alto da cama, perfeitamente alinhado com um cobertor dobrado nos pés. Esse era o padrão. Qualquer desvio nesse requisito poderia me levar ao mergulho, cair na água e depois rolar na praia até ficar coberto de areia da cabeça aos pés, o que eles chamavam de empanados de areia. Sem me mexer, eu podia ver o instrutor pelo canto do olho, com um ar de enfado. Ele olhou para a minha cama. Curvando-se, verificou os cantos dos lençóis, supervisionou o cobertor e o travesseiro para se assegurar que estavam corretamente alinhados. Então tirou do bolso uma moeda e atirou no ar várias e várias vezes, para certificar-se que eu sabia que o teste final estava próximo. Com o último lançamento, a moeda voou bem alto e caiu sobre o colchão e, com um ricochete, pulou alguns centímetros para cima, suficientemente alto para o instrutor agarrá-la com a mão. Voltando-se para me encarar, o instrutor olhou dentro dos meus olhos e fez um aceno com a cabeça. Nunca disse uma palavra. Arrumar a cama corretamente não seria motivo de elogio. Era o que se esperava de mim. Era a minha primeira tarefa do dia e executá-la bem era importante. Demonstrava disciplina, revelava minha atenção ao detalhe. E, no final do dia, seria um lembrete que eu havia feito uma coisa da qual eu poderia me orgulhar. Não importa quão pequena ela fosse. Durante toda a minha vida na Marinha, arrumar a cama foi uma tarefa em que eu podia contar todos os dias. Como um jovem CEO, a bordo do USS Greenback, um submarino de operações especiais, eu estava alojado na enfermaria, onde as camas eram empilhadas de 4 em 4, umas em cima das outras. O velho médico da enfermaria insistia que eu arrumasse minha cama todas as manhãs. Sempre observava que,
Se as camas não estivessem arrumadas e o dormitório não estivesse limpo, como os marinheiros poderiam esperar os melhores cuidados médicos? Como vim descobrir mais tarde, essa crença na limpeza e na ordem se aplicava a todos os aspectos da vida militar. 30 anos mais tarde, as Torres Gêmeas vieram abaixo em Nova York. O Pentágono foi atingido e bravos americanos morreram em um avião que sobrevoava a Pensilvânia. Na época dos ataques, eu estava em casa, me recuperando de um grave acidente de paraquedas. Uma cama hospitalar tinha sido instalada em meu quarto e eu passava a maior parte do dia deitado, tentando me recuperar. Mais do que qualquer outra coisa, eu queria sair da cama. Como todos os CEOs, ansiava por estar na luta, ao lado dos meus companheiros. Quando finalmente tive condições de me levantar da cama sem ajuda, a primeira coisa que eu fiz, esticar bem os lençóis, ajustar a posição do travesseiro e me certificar de que a cama hospitalar parecesse apresentável para todos os que entrassem em casa. Era a minha maneira de mostrar que tinha superado o acidente e que seguiria em frente na vida. 4 semanas depois do 11 de setembro, eu fui transferido para a Casa Branca, onde passei 2 anos seguintes no recém-criado Escritório de Combate ao Terrorismo. Em outubro de 2003, eu estava no Iraque, em nosso alojamento temporário no aeroporto de Bagdá. Nos primeiros meses, dormíamos em camas de campanha do exército. Apesar disso, todas as manhãs eu acordava, enrolava meu saco de dormir, arrumava o travesseiro no alto da cama e estava pronto para mais um dia. Em dezembro de 2003, as forças norte-americanas capturaram Saddam Hussein. Ele foi mantido em um confinamento numa sala pequena. Também dormia em uma cama de campanha, mas com luxo de lençóis e um cobertor. Uma vez por dia, eu visitava Saddam para me certificar de que meus soldados estavam lhe dando um tratamento adequado. Um tanto surpreso, notei que Saddam não arrumava sua cama. As cobertas estavam sempre amarrotadas ao pé da cama de campanha. E ele raramente parecia disposto a esticá-las. Durante os 10 anos seguintes, tive a honra de trabalhar com alguns dos melhores homens e mulheres que a minha nação já produziu. De generais a soldados, de almirantes a marinheiros, de embaixadores a datilógrafos. Os americanos que serviam além-mar no esforço de guerra chegavam com total disposição, sacrificando muita coisa para proteger esta grande nação. Todos eles entendiam que a vida é dura e que às vezes pouco se pode fazer para influenciar o resultado do dia. Na guerra, soldados morrem, famílias sofrem, nossos dias são longos e cheios de momentos de ansiedade. Procuramos algo que possa nos dar um consolo, que possa nos motivar a iniciar o dia, que possa nos dar orgulho num mundo quase sempre horrível. Mas não é só o combate. É a vida cotidiana que precisa dessa sensação de organização. Nada pode substituir a força e o conforto da fé. Mas às vezes, o simples ato de arrumar a cama pode nos dar o estímulo do que precisamos para começar o dia e a satisfação de terminá-lo bem. Se você quer mudar a sua vida e talvez o mundo, comece o dia arrumando sua cama. Assim terminamos o primeiro capítulo desse livro. E que lições nós podemos trazer aqui? O que é que você conseguiu refletir e trazer de conhecimento, de lição e de aprendizagem desse primeiro capítulo, Arrume Sua Cama, para o seu dia a dia? Lembrando que o título do capítulo, Comece o Dia com a Tarefa Feita. O que eu faço de reflexão, inclusive de outras partes, né, que o autor traz no livro, é que é importante todos os dias nós já começarmos o dia cumprindo uma tarefa, com disciplina, com organização. E não é só para manter a cama arrumada, porque esse ato já traz uma sensação psicológica de uma meta, de um objetivo cumprido. E isso traz mais organização, mais disposição e determinação para a gente cumprir outras metas, outros objetivos do nosso dia. Existe, inclusive, uma teoria, né? Ou podemos dizer, um princípio da terapia focal de Vera Lindbergh, chamada efeito carambola.
Ela diz que pequenas atuações ou atuações em determinadas áreas do indivíduo dentro da psicoterapia acaba gerando efeitos carambolas, entre aspas, efeitos positivos em outras áreas de atuação. Então, quando uma pessoa dentro de um processo psicoterapêutico, ela está trabalhando como lidar melhor com as suas emoções, com o seu companheiro ou sua companheira, ela aprendendo a lidar melhor com essas emoções, automaticamente é criado, né, podemos dizer assim, uma consequência de ela melhorar suas relações pessoais com outras pessoas, sociais e até mesmo profissionais. E a gente pode trazer um pouquinho esse princípio do efeito carambola para esse primeiro capítulo do livro de William McRaven, que começar o dia com realização de algo, mesmo que pequeno, começando o dia com a tarefa bem feita, com a tarefa feita, isso nos dá energia, isso nos dá motivação, isso nos dá inclusive uma percepção de que a gente consegue concluir outras coisas, motivação para concluir outras coisas. E isso é fundamental para quem quer manter uma vida organizada, uma vida planejada, desenvolver-se pessoalmente e sim alcançar sucesso e objetivo. Lembrar que muitas vezes nós desperdiçamos horas e horas do nosso dia, da nossa energia mental, da nossa motivação aqui no uso desses dispositivos móveis, principalmente com conteúdos que não somam nada, só faz a gente passar o tempo. Filmes, séries, maratonanos, postagens. E a reflexão desse autor é a importância, primeiro, de a gente ter uma determinação, de a gente ter um propósito e que pequenos hábitos, como arrumar sua cama, vão nos ajudar a construir essa estrutura, essa organização e sim, vão nos ajudar a gente desenvolver hábitos mais saudáveis. Um ponto que eu também faço a reflexão é: a gente não consegue mudar a nossa vida apenas com a motivação. A gente precisa organizar e criar hábitos que nos ajudem a alcançar, né, o tipo de pessoa que nós queremos ser. E pequenos hábitos são muito mais significativos. Grandes transformações nas nossas vidas começam com pequenos hábitos. Não sei que outra reflexão você pode trazer e contribuir. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Para encerrar esse primeiro episódio de Livros que Transformam, aqui quartas de livros, nós vamos ler o capítulo 2. E esse capítulo 2 ele já tem um título muito impactante. Olha o capítulo 2, o título: Você não vai conseguir sozinho. Frase do capítulo: se você quer mudar o mundo, encontre alguém que o ajude a remar. Muito forte. No treinamento do CEO, aprendi cedo a valorizar o trabalho em equipe e a necessidade de confiar em mais alguém para me ajudar a vencer nas tarefas difíceis. Para aqueles de nós que éramos girinos, na esperança de nos tornarmos homens rãs, um bote de borracha de 10 pés era usado para nos ensinar essa lição fundamental. Durante a primeira fase do treinamento, éramos obrigados a carregar o bote para todo lugar, onde fôssemos. Erguendo sobre nossas cabeças, saímos correndo do alojamento, atravessávamos a rodovia em direção ao refeitório. Corríamos para cima e para baixo nas dunas do Coronado, curvados sob o seu peso. Remávamos sem parar, de norte ao sul, ao longo da costa. Batendo contra a arrebentação, 7 homens, todos trabalhando juntos para levar o bote ao seu destino. Porém, aprendemos algo mais em nossas viagens no bote. Vez ou outra, um dos membros da tripulação estava doente ou ferido, incapaz de se doar 100%. Muitas vezes, eu me sentia exausto depois de um dia de treinamento ou abatido por causa de um resfriado ou de uma gripe. Nesses dias, os outros assumiam a responsabilidade. Remavam com força máxima, mergulhavam os remos mais fundos, ofereciam-me suas rações para me dar uma força extra. E quando era minha vez, eu devolvi o favor. Aquele pequeno bote de borracha nos fez perceber que nenhum de nós conseguia aguentar o treinamento sozinho. Nenhum CEO seria capaz de combater sozinho. No final, todos precisamos de quem nos ajude a enfrentar as dificuldades em tempos difíceis. Vou repetir essa frase. No final, todos precisamos de quem nos ajude a enfrentar dificuldades em tempos difíceis.
Nunca a necessidade de ajuda foi mais evidente para mim do que os 25 anos depois, quando eu comandei todos os CEOs da Costa Oeste. Eu era um comodoro do Grupo ONU de Forças Navais Especiais no Coronado, um capitão da Marinha. Nessa altura, eu já passara décadas liderando os CEOs ao redor do mundo. Eu estava fora, em um salto de paraquedas de rotina, quando a situação se complicou terrivelmente. Voávamos em um C-130 Hércules, a 3.600 metros de altitude. Nos preparamos para o salto. Pelo fundo da aeronave, pude ver um lindo dia californiano. Nenhuma nuvem no céu. O Oceano Pacífico estava calmo e, daquela altitude, podia-se avistar a fronteira do México a poucos quilômetros de distância. O mestre de salto gritou: "Preparar!" Então eu, na ponta da rampa, pude ver o chão lá embaixo. O mestre me encarou nos olhos, sorriu e gritou: "Vai, vai, vai!" Mergulhei para fora da aeronave com braços totalmente estendidos, pernas levemente dobradas para trás. A rajada de vento proveniente da hélice me empurrou para frente, até que meus braços apanharam o ar e eu estabilizei. Verifiquei rapidamente o altímetro para ter certeza de que não estava girando e depois olhei em volta para me certificar que nenhum outro paraquedista estava perto demais. Em 20 segundos, eu tinha caído a altitude de 1.700 metros. De repente, olhei para baixo e vi que um companheiro tinha deslizado por baixo de mim e interceptava meu caminho em direção ao solo. Ele puxou a corda de paraquedas e eu pude notar paraquedas pilotos liberando o velame principal da mochila. E imediatamente apertei os braços ao lado do corpo, forçando a cabeça para baixo na tentativa de escapar do velame que eclodia. Era tarde demais. O velame explodiu diante de mim como um airbag, me atingindo a 190 km por hora. Meu corpo ricocheteou e rodopiou fora de controle. Quase não senti o impacto. Por alguns segundos, rodopiei freneticamente, tentando recuperar a estabilidade. Como não conseguia ver o altímetro, não sabia o quanto eu havia caído. Instintivamente alcancei o cordão do paraquedas e o puxei. O paraquedas piloto se soltou do pequeno bolso nas costas da mochila, mas se enrolou em minha perna, enquanto eu continuava caindo em direção ao sol. Quando lutei para me desembaraçar, a situação piorou. O paraquedas principal foi acionado em parte, mas com isso ele se enroscou na outra perna. Levantando a cabeça para o céu, pude ver que minhas pernas estavam amarradas por duas longas tiras de nylon que conectam o paraquedas principal ao sistema de segurança nas costas. Eu tinha um tirante enrolado em cada perna. O paraquedas principal estava completamente fora da mochila, mas preso a alguma parte do meu corpo. Enquanto eu lutava para me livrar do enrosco, de repente senti o velame me puxar para cima e começar a se abrir. Quando olhei para minhas pernas, soube o que viria em seguida. Em segundos, o velame se encheu de ar. As duas tiras, cada uma enrolada em uma perna, se romperam violentamente, levando minhas pernas com ela. Senti minha pelve se rasgar ao meio. Os milhares de pequenos músculos que ligam a pelvis, o resto do corpo, se romperam nas articulações. Minha boca se abriu e deixou escapar um grito que poderia ser ouvido no México. Uma dor abrasadora percorreu meu corpo, enviando ondas pulsantes da pelvis à cabeça. Violentas convulsões musculares me atingiram no tronco, disparando mais dor para os braços e pernas. Então, com uma experiência de quase morte, tive consciência do meu grito, tentei me controlar, mas a dor era forte demais. Ainda de cabeça para baixo, caindo muito rápido, tentei endireitar o corpo, que aliviou um pouco a pressão sobre a pelvis e as costas. Estava agora a 500 metros do solo. Tinha caído mais de 1.200 metros antes que o paraquedas se abrisse. A boa notícia, eu tinha um velame totalmente aberto acima da minha cabeça. A má notícia,
Eu estava rasgado ao meio pelo impacto da abertura. Aterrissei a mais de 3 quilômetros do ponto de pouso. Em poucos minutos, a equipe de salvamento e ambulância chegaram. Fui levado ao hospital de traumas no centro de São Diego. No dia seguinte, fui submetido a uma cirurgia. O acidente tinha rasgado minha bacia a quase 14 centímetros. Os músculos abdominais tinham se desprendido do osso pélvico e os músculos das costas e pernas estavam gravemente danificados pelo choque. Uma grande placa de titânio foi implantada em minha bacia, um parafuso escapular fixado nas costas para me dar estabilidade. Parecia o fim da minha carreira. Para ser um CEO eficiente, é preciso estar em boas condições físicas. Minha reabilitação levaria meses, talvez anos, e a Marinha teria que fazer uma avaliação médica para determinar se eu estaria apto para o trabalho militar. Deixei o hospital 7 dias depois, mas permaneci de cama por mais de 2 meses. Durante toda a minha vida, tive a sensação de ser invencível. Acreditava que minha capacidade atlética inata me livraria das situações mais perigosas. E até esse momento eu estava certo. Muitas vezes durante minha carreira, enfrentei incidentes que puseram minha vida em risco. Colisões aéreas em outros saltos, descidas descontroladas em mini submarinos, pouso de centenas de pés quase fora de uma plataforma de petróleo, prisão sob um barco afundado, explosão prematura de uma demolição, incontáveis outros acidentes em que um átomo de segundo decide o destino entre viver e morrer. Todas as vezes, tinha conseguido tornar a decisão correta. E todas as vezes estava fisicamente preparado para vencer o desafio. Mas não dessa vez. Agora, deitado em uma cama, tudo que eu sentia era autopiedade. Mas isso não duraria muito tempo. Minha mulher, Georgina, cumpria o papel de enfermeira. Limpava os meus ferimentos, dava-me as injeções necessárias diariamente e trocava o meu papagaio. Porém, o mais importante era me lembrar de quem eu era. Nunca havia desistido de nada em minha vida e ela me garantia que não faria agora. Ela não me permitiria sentir pena de mim mesmo. Era o tipo de amor durão que eu precisava. E à medida que os dias passavam, eu melhorava. Meus amigos me visitavam, ligavam constantemente e me ajudavam no que fosse necessário. Meu chefe, o almirante Eric Olson, encontrou uma maneira de conseguir que a Marinha conduzisse uma avaliação médica que me permitisse continuar servindo como CEO. Esse apoio praticamente salvou a minha vida. Durante um período em que servi as equipes do CEO, tive muitos contratempos. Cada vez, alguém se apresentava para me ajudar. Alguém que acreditava em minha capacidade. Alguém que arriscava sua reputação para promover minha carreira. Nunca esqueci essas pessoas e sei que tudo que eu conquistei na vida foi com a ajuda dos outros. Ninguém está livre de momentos trágicos na vida, como o bote de borracha que usávamos no treinamento básico do CEO. Só uma boa equipe pode nos ajudar a cumprir o nosso destino. Ninguém consegue remar sozinho. Encontre alguém para compartilhar sua vida. Faça tantos amigos quanto possível. E nunca se esqueça que o seu sucesso depende de outros. Nossa, que excelente capítulo esse capítulo 2. E eu concordo muito com o que ele traz. Nós não vamos conseguir ter sucesso em nossa vida sozinhos. Nós precisamos estar próximo de pessoas que estejam também com desejo de crescer, de se desenvolver. Pessoas que estejam ali não para nos criticar negativamente, não sempre para mostrar os nossos defeitos, os nossos problemas, mas para nos encorajar, muitas vezes falando a verdade, o que é importante para o nosso bem. Para lembrar quem nós somos também, aquilo que nós já conquistamos. E isso é muito importante no nosso dia a dia. Procure pessoas assim, pessoas que te motivem, pessoas que te encorajem, mas pessoas também que digam a verdade, né? Visando o seu bem. Se afastem daqueles que só bajulam com intenções próprias. Procure aquelas pessoas que queiram crescer. Então, se você quer crescer, se desenvolver pessoal e profissionalmente, você tem que andar com pessoas que também tenham esse objetivo, que almejam também essa meta. E lembre-se, sucesso, seu sucesso, você não vai conseguir sozinho. Olha a frase final.
Nunca se esqueça que o seu sucesso depende de outros. Muito bem, estamos encerrando o nosso primeiro episódio do quadro Leituras que Transformam, aqui todas as quartas de livro. E começamos hoje com a leitura do livro Arrume Sua Cama. Um livro que mostra que não é só simplesmente o ato de arrumar a nossa cama que vai transformar nossas vidas, mas a importância de nós desenvolvermos pequenos hábitos diários de organização, de meta, de propósito. Isso vai ser fundamental para a nossa transformação, nosso desenvolvimento pessoal e profissional, e sim, para a gente alcançar o sucesso que nós almejamos. O livro também trouxe hoje a importância de que nós precisamos nos cercar, estar próximos e procurar pessoas que ajudem a gente a lidar com os nossos desafios diários, com os nossos objetivos. Esteja próximo de pessoas que querem que você cresça, que tenham objetivos parecidos com o que você tem, que almejam crescer e se desenvolver. E você, acredita que pequenas ações, pequenos hábitos, pequenos gestos podem transformar nossas vidas? Qual é a sua rotina matinal? Você começa o dia arrumando sua cama? E deixe também suas reflexões, comentários e insights que você teve com esse primeiro episódio das quartas de livros, leituras que transformam. Deixa também sua curtida se você gostou da ideia do programa, do episódio e da ideia também desse programa que nós teremos às quartas-feiras, tá? E deixe sugestões de livros também que a gente pode trazer aqui em episódios futuros. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que possa ajudar. Inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito ou inscrito. E lembre-se, as melhores mudanças começam nas páginas de grandes livros. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. É sempre um prazer, uma satisfação trocar experiências, conhecimentos com vocês que nos acompanham. Até o próximo vídeo, próximo episódio, até o nosso próximo momento de troca de conhecimentos e experiência. Grande abraço. Tchau, tchau.